Bom, bem-vindos a mais um vídeo do Agentes Livres. Acabou a temporada regular, semana 17 foi disputada no último final de semana. O próximo assunto já são os playoffs, né, os jogos decisivos dessa temporada, mas antes a gente vai fazer um vídeo especial aqui, fazendo um resumo dessa temporada, falando tudo que a gente achou, nós três aqui, o que a gente achou desse ano de 2016 na NFL, e no final do vídeo também a gente vai fazer uma eleição, né, falar dos melhores do ano, as surpresas, tanto no lado defensivo quanto no lado ofensivo da bola, e também escolher o treinador do ano na NFL. Espero que vocês gostem e bem-vindos a mais um vídeo do Agentes Livres. Bom, vamos começar o vídeo de hoje e a gente separou aqui alguns tópicos, né, pra gente resumir essa temporada. Eu acho que o principal deles, acho que todo mundo deve concordar com a gente, foram as questões das lesões, porque em 2016 a NFL foi marcada por um número alto de lesões em estrelas, né, dos times da liga, e algumas dessas lesões acabaram que influenciando algumas equipes a ficarem fora dos playoffs. A gente pode lembrar de cabeça aí Houston, né, com o Deshaun Watson e alguns outros jogadores, com o Watt, né, antes até dele. São basicamente os dois principais jogadores da equipe. Nós tivemos o Green Bay, né, naquele momento da temporada em que o Rodgers também acabou sofrendo uma lesão. E basicamente aquele momento, por mais que o Handley, o recorde não tenha sido tão ruim, acho que foi ali que a equipe acabou ficando atrás dos outros times. Um jogo a mais, eles teriam chance na última semana. Exatamente. Tanto que o Rodgers chegou a voltar, né, de até meio no sacrifício, mas não conseguiu levar a equipe para os playoffs porque ficou muito difícil. Tem Seattle também. E aí nós tivemos Seattle, né, que perdeu o Sherman, perdeu também... Perdeu também o Ken Chancellor. Exatamente. Inclusive o Chancellor e o Averill não sabem se eles vão voltar. Exatamente. Então foram lesões muito... E aí também tivemos, né, do outro lado, na outra conferência, nós também tivemos o Giants, na verdade, na NFC nós tivemos o Giants, que eu acho que foi uma das principais equipes mais que sofreram com lesões, porque... No começo da temporada. Exatamente, porque eles perderam os seus principais recebedores, o Beckham Jr., que é um dos principais recebedores da NFL, e eu acho que isso fez muita diferença na questão da qualidade do time, obviamente, e eu acho que o Giants foi muito pior do que a gente esperava por isso, né, por causa das lesões, porque o time em si não tinha um elenco para terminar com essa campanha. Então, eu acho que as lesões da NFL, elas também abrem aí uma discussão sobre a questão dos jogos, a quantidade de partidas, os jogos de quinta-feira, né, que sempre vem na mente quando acabam acontecendo esse tipo de situação. O calendário, né, a gente tava conversando um dia na temporada até que talvez fosse melhor eles fazerem, por exemplo, a NFL em 24 semanas, por exemplo, e aí os times acabariam tendo um pouco mais de folgas, né? Porque jogar basicamente 15 semanas seguidas, né? De 16, na verdade, porque tem uma folga, mas enfim, é muita coisa, né? Ainda mais que, mesmo que não seja quinta, às vezes se joga segunda, aí já joga domingo. Né? Já é um dia menos para descansar. Então, de repente, fazer um calendário um pouco mais longo, mas com mais folgas. É um esporte de muito contato, né? Não adianta. É um dos esportes que ainda é um dos esportes mais violentos do mundo. Não tem como, por ser um esporte de extremo contato, mas essas lesões são realmente normais. O problema é que realmente, como eu disse, né, é um tempo de jogos muito pequeno. São 4 meses de temporada regular. Então, uma lesão de 3, 4 meses, infelizmente, acaba tirando o jogador da temporada. Eu acho que isso, talvez, para o futuro, possa ser pensado pelos times da liga. Não sei se vai ser, mas eu acho que depois desse ano, porque a gente viu como caiu a qualidade da liga nesse ano, depois que esses jogadores acabaram se lesionando, normal, não teria como. Mas acho que pra liga também é muito ruim, questão de audiência, porque obviamente acaba estragando um pouco o jogo, né? Isso que a gente ainda pode falar de jogadores que não se lesionaram, mas que estão jogando meio baleados, né? O próprio Tom Brady teve mais de uma semana que jogou lesionado, o Matthew Stafford, né, várias vezes ele entrou baleado, então o Winston também saiu algumas semanas, então o próprio Mariota também se machucou Então a gente vai pegar aí uma lista, vai sobrar poucos jogadores que não se machucaram, né? Exatamente. Aí realmente o nível de jogo cai muito, eu acho que foi por isso que essas últimas semanas estavam mais complicadas, né? Inclusive, você falou de Houston, acho que é por isso que, por exemplo, a gente vê um time como o Tennessee Titans nos playoffs, né? Com certeza. Que não é um time bom. Eu acho que a questão dos playoffs muito foram marcadas, principalmente na AFC, por conta das lesões. Eu acho que com todos os times completos nessa conferência, nós teríamos aí uns 2 ou 3 times diferentes, até mais, né? Nesses playoffs, mas as lesões acabaram atrapalhando com certeza, né? Acho que decorrência dessas lesões influenciou também nos números em questão de passes, né? Comparado com as 2 últimas temporadas, passes completados e touchdowns
diminuíram muito. Então, quando um Green Bay Packers não tem o Rodgers, né, que os números aumentam muito com ele em campo. O Stafford tem um cara lesionado. Exatamente, não tem a proteção para ele, ou mesmo o Deshaun Watson, que estava sendo um dos melhores da temporada, né, estava liderando em touchdowns. Tem o próprio Winston, o Mariota, que lançou mais interceptações do que jardas. Então, mais interceptações que jardas? Que touchdowns, né? Jardas. 270 interceptações. Né? Não, isso é bizarro, mas pra você. Eu acho que é a decorrência disso também, né? Claro. Aí você pega, por exemplo, o Russell Wilson terminou como líder em touchdowns, 34, é o menor número desde 2009, quando o Breeze também fez 34 touchdowns. Então, a gente vê isso, né? Não adianta, cai o nível técnico. Então, todo ano tem lesões. Né? Sempre acontece isso e vai continuar. Só que nessa temporada ficou marcado por jogadores muito importantes, né? Fundamentais nas equipes. Exatamente. E também por isso eu acho que teve muito domínio dos running backs nessa temporada, né? Porque exatamente pelas lesões dos quarterbacks e jogadores importantes também, recebedores, a liga acabou tendo que virar para esses jogadores que nos últimos anos vêm sendo gratas surpresas, né? Porque os running backs vêm sendo escolhidos cada vez mais altos. Nós tivemos o Elliott, né? No último ano nós tivemos o Fournette, o McCaffrey e teve mais um, né, na primeira escolha, na primeira rodada? Aí teve o Dalvin Cook na segunda. Dalvin Cook na segunda, exatamente. Isso, e todos tiveram muito destaques esse ano. E será que tem uma explicação para isso? Será que é uma questão de tática mesmo? O que vocês acharam? Eu acho que foi uma forma que os times acabaram tendo que encontrar de jogar esse ano. É difícil a gente dizer, né, que... teve quarterbacks que se lesionaram, lógico que teve, né? Mas eu não acho que seja especificamente por causa disso, acho que isso contribui, né? Mas é um jeito que, como o jogo tá muito físico, pelo menos esse ano ele foi mais físico, eu acho, que a média, né? Um jeito de ajudar e fazer os times melhorarem era por causa disso, né? Era correndo mais com a bola. E é interessante também que ao mesmo tempo que os running backs estão sendo escolhidos antes, né, agora, primeira rodada, ao mesmo tempo eles estão tendo uma carreira ainda mais curta, parece. Parece que um running back com 28 anos, ele já tá basicamente acabando a carreira do cara, né? E também sobre isso a gente já pode falar até sobre a dificuldade que os times têm de escolher ou não renovar com os running backs. Por exemplo, o Le'Veon Bell, muitos consideram ele o melhor running back da liga, né? Claro que ele é no mínimo um top 3 para unanimidade, né? E mesmo assim o Steelers não tem certeza se vai renovar com ele, porque ele quer um dinheiro muito grande e os times hoje em dia sabem que basicamente você achar um running back é, entre aspas, fácil. Porque se, por exemplo, o Kansas City encontra o Hunt na terceira rodada, né? O Kamara era um cara que nunca que a gente imaginou que ia chegar na liga com tanto impacto, né? Não era pra ser uma estrela, ele ia ser só um running back ali do elenco. Então fica difícil você saber quando você vai renovar ou não com esses caras, né? Porque se é fácil de achar um substituto. É uma discussão interessante, né? É difícil você falar, não, tem que renovar ou não. O Le'Veon Bell, eu acho que ele é um caso à parte, porque é um jogador que decide jogos. Então, eu acho que eu entenderia se eles não renovassem pelo dinheiro, né, e por saber que sempre tem running backs para você escolher. A gente tá vendo que a próxima classe de running backs é muito boa. Talvez não tenha nomes tão grandes como na última, mas eu acho que tem mais opções. Tem mais opções. Então, realmente, né? Você pode pensar, eu vou na terceira rodada e pego um Kareem Hunt, ou pego um Kamara na segunda rodada, né? Então, o próprio Le'Veon Bell não foi de primeira rodada, foi de segunda rodada. Então, mas foi interessante nessa temporada também. Eu acho que as linhas ofensivas melhoraram um pouco em relação às últimas temporadas. A gente viu o Los Angeles Rams que tinha uma linha ofensiva muito ruim, nessa temporada dominou. Exatamente, o próprio New Orleans Saints também protegeu muito bem o Drew Brees e ajudou os running backs. Então eu acho que e a gente viu, né, dos 10 melhores times correndo com a bola na temporada, 9 foram para os playoffs. Isso. O único não foi o Cowboys. Então acho que também aqui é mais um ponto, né? Quem conseguiu correr com a bola foi para os playoffs. A gente viu, por exemplo, o Seahawks sem jogo terrestre, não conseguiu. Eu acho que isso ajudou o time. E o próprio Lions, né? São dois times em que os quarterbacks ajudaram muito nas vitórias, mas faltou aquele jogo corrido para o time conseguir. Eu até vi uns números, né, que mostravam que o Wilson teve mais jardas corridas que vários times da NFL. E aí, entre todos esses times, se não me engano, só um estava nos playoffs, eu acho que nenhum até. Então mostra como isso é muito importante. E também acho que outra coisa que é bom dizer é como os running backs eles estão mais completos hoje, porque eles recebem também. Né? E eu acho que isso faz muita diferença. A gente vê os mais novos, né? O McCaffrey ele é mais conhecido por receber até do que correr. O Fournette também recebe bem, o Kamara recebe muito bem.
Então acho que isso faz diferença também. Os times estão procurando os running backs cada vez mais versáteis, que possam atuar desde no backfield quanto recebendo a bola em rotas curtas ou até longas, né? Disputando contra linebacker, geralmente eles vão ter vantagem. Então acho que isso também faz um pouco de diferença desse domínio de running backs, porque eles são mais versáteis que outros jogadores, né? Uma coisa que eu queria destacar aqui, que a gente nem colocou ali no nosso roteirozinho, né, pra ajudar, que eu acho interessante, é que nos playoffs a gente teve... Eu não lembro disso ter acontecido outra vez, mas a maioria dos times que foram pros playoffs ano passado não foram esse ano. E a maioria dos times que... mais de 50% dos times que estão esse ano não foram ano passado. Então quem que foi ano passado? Foi o Pittsburgh, foi o Patriots. Como sempre, o Chiefs também foi, né? O Chiefs foi, ganhou a divisão ano passado. Eu acho que da AFC foi só, porque Jacksonville, Buffalo e Tennessee não foram. E na NFC... Aí temos os Vikings. Aí tem mais surpresa ainda, porque o Vikings não foi ano passado, o Eagles não foi, foram as duas melhores campanhas. O Saints não foi, o Carolina não foi e o Rams, só o Atlanta foi. Eu quero dizer, todos os times que venceram suas divisões, se não me engano, não foram ano passado, é isso? Não, o Atlanta venceu. Não, os que venceram a divisão, que eu digo... esse ano não que venceram esse ano não foram pros playoffs ano passado, não foi isso? Porque o Eagles venceu a sua, não foi pros playoffs. Vikings também, o Rams também e o Saints também, eles não tiram pros playoffs, o que é muito... mostram, né? Exato. E da AFC, na verdade, também é uma surpresa. Só não mudou porque a gente sabe que o nível de Steelers e Patriots é muito superior a esses outros times. O único diferente que ganhou foi o Jaguars. Exatamente, mudou o Jaguars. Exatamente. E isso mostra como... bom, depois a gente vai acabar falando das nossas surpresas e decepções, mas mostra como a gente também se enganou bastante do que a gente achava que ia ser essa temporada, né? E é o que é bom, na verdade. Esse é um ponto muito positivo, porque... É bom ter essas mudanças. É bom a gente ver o Jacksonville depois de 2007 sem ir pros playoffs, o Buffalo de 98, né? Então, tomara que ano que vem tenha Cleveland Browns, né? Que agora é o time que não vai há mais tempo pros playoffs. Óbvio que não, mas, né? Enfim. Exatamente. Bom, e também dando sequência ao nosso vídeo, né? Essa temporada também foi muito marcada por uma questão extracampo, que foram os protestos. Acho que principalmente no começo da temporada, né? Nas primeiras semanas. Depois deu uma acalmada, né? Até porque criou muita polêmica. A gente até fez um vídeo aqui falando sobre isso, né? Falando sobre a questão do Kaepernick, que realmente não voltou para a NFL e provavelmente não vai voltar, né? Depois desse ano, muito difícil que ele volte. Mas foi interessante, né? Porque abriu um espaço também diferente na mídia para a NFL. Porque a NFL, principalmente aqui no Brasil, é muito conhecida por se tratar, tirando a ESPN, que é quem transmite, óbvio que tem que valorizar o seu produto, ela é muito conhecida pela violência, por dar aquelas notícias de jogadores armados, com drogas. Mas nesse ano ela acabou entrando aí na mídia por conta desses protestos, né? Por conta dessas notícias. Eu acho que foi bastante bacana porque mostra como a liga é muito mais do que apenas um esporte de fato, né? Mostra como ela é importante nas questões sociais dos Estados Unidos. E eu acho que depois dessa temporada, acho que esse legado deixado pelos protestos foi bastante bacana. Até porque a liga também se comprometeu a fazer várias ações com o povo negro, enfim, com as questões raciais dos Estados Unidos, né? E eu acho que no fim das contas valeu a pena. Eu acho que tanto pra liga quanto pros jogadores, né? Valeu a pena, pra mim tem que ter, eu acho 100% necessário e independente de qualquer outro ponto, tem que ter. Mas eu acho que existe um ponto negativo que tem a ver com isso, não acho que seja o principal motivo, mas tem a ver, que é a diminuição da audiência. Quer ou não, isso pra liga faz uma diferença enorme, porque é uma grana a menos que entra, né? E óbvio que a gente sabe que nos Estados Unidos é um dos países que mais tem essa galera muito conservadora e que não é nem uma questão, óbvio que tem muito racista lá, mas é uma questão de, eu não quero ver isso porque eu quero ver esporte, não quero ver essas outras coisas, né? Eu não concordo, a maioria, se a gente parar pra perguntar pra várias pessoas, não vamos concordar com isso porque, como você disse, tem coisas que são além do esporte, né? E são coisas que são pra nossa vida, que é muito mais importante. Mas eu acho que é por esse motivo que chegou uma hora da temporada e que as coisas simplesmente acabaram. E não teve, se você parar pra pensar, não teve nem muita notícia. Não. Tinha uma época que era assim, a NFL apoia ou não apoia quem protesta? A NFL tipo, vai punir quem tá ajoelhando? Não. Mas aí acabou. Não falaram nada. Então a gente percebe que na verdade a NFL não apoiou tanto assim, né? Chegou um momento que a NFL deve ter debaixo dos panos e falado assim, eu quero que pros donos do time, eu quero que vocês façam os seus jogadores pararem com isso. Claro. Ponto final. Então é complicado, né? Porque é um assunto muito delicado, muito importante e que eu acho que deveria ter tido continuação ao longo do ano, não parado no começo e depois fingido que nada aconteceu.
Mas pelo menos teve, né? Já é uma melhoria. Eu achei um ponto muito positivo. Eu também espero que para as próximas temporadas continue, né? Porque a gente sabe que esse problema não vai sumir. Claro. Então eu acho que esse posicionamento dos jogadores é muito importante e fazer com que a imagem do Kaepernick não seja esquecida. Tá? A gente sabe que vai ser muito difícil ele voltar para a liga, né? E a gente sempre fala, né? Vários jogadores, quarterbacks ruins tendo oportunidades na NFL, e o Kaepernick, né? A gente sabe que não é questão técnica, então... mas realmente foi muito interessante ver alguns times dando mais oportunidade para esses jogadores protestar do que os outros, né? A gente viu, por exemplo, os Steelers, né? Dando muito apoio, o próprio Seahawks, e a gente viu também outros times, né, que no começo deram aquele apoio, mas depois começaram, não, chega, vamos só focar no jogo, como foi o caso dos Cowboys, né? Isso. Que quem fizesse algum tipo de protesto ia receber uma punição, né? Que a gente acha que é uma bobagem, né? Mas de qualquer acho que fora do futebol foi o ponto mais importante da temporada, né? Os protestos. Com certeza. Então, como eu disse, eu espero que nas próximas temporadas continue isso também. Exatamente. Eu acho que se a liga ela pretende melhorar, né? Eles deviam achar um jeito de fazer campanhas mesmo, né? Sim. Aí beleza, você quer proibir os caras de protestarem? Sim. Proíba, mas então você faça alguma coisa para mostrar que você se preocupa com esse ponto do mundo, né? Que nem o dono do Cowboys lá, faz alguma coisa, cara, cria uma propaganda, né? E pô, tentando... Cara, a maioria dos jogadores são negros, tá ligado? Na NFL. Então, é óbvio que a maioria deles, na verdade, concorda com o protesto. Por eles estariam lá destruindo tudo, mas... né, se o dono do teu time fala pra você parar, você vai fazer o quê, né? Esses caras também tem que se ligar um pouco, né? Mas são aqueles caras muito velhos, né? Que têm ideias muito antigas. É difícil mudar, né? Mas de qualquer forma já foi um passo adiante. A gente não vinha vendo tantas manifestações do que aconteceu esse ano. E eu acho que a tendência é que mesmo que às vezes censuradas, elas devam acontecer no próximo ano e nos próximos anos também na NFL. E bom, para terminar, né, a temporada terminou com muitas mudanças de treinadores. Né? Finalmente aí alguns nomes que a gente já esperava que fosse sair, como o técnico dos Lions, do Colts também, né, o Pagano, que já estava fazendo uma hora extra lá em Indiana, né? Então, obviamente que isso muda muita coisa para a próxima temporada, porque vários novos nomes vão surgir e eu acho que algumas equipes podem se beneficiar com essas mudanças. A tendência é que elas devam, né? Para vocês, quais são os principais destaques dessas mudanças? O problema disso é que, por exemplo, o Lions tá especulado que vai contratar o Matt Patricia, né? O Matt Patricia é extremamente questionado no Patriots, que é basicamente o melhor time da liga. E ele é questionado lá. A galera reclama e fala que as defesas dele, no geral, não são boas e que quem conserta a casa sempre é o Bill Belichick. Então eu já não acho que seja uma opção muito promissora pro time, né? Eu acho que tem que ter mudança, mas eu preferiria que apostasse em outro nome, o Lions, por exemplo. Mas eu me surpreendo, por exemplo, que o Bengals tenha renovado com o Lewis. Eu acho isso surreal. O cara não ganhou um jogo de playoffs esse ano, o time foi horroroso, não tem mudança. Eu me surpreendi um pouco que por enquanto não teve nenhuma mudança no Cleveland. Porque por mais que eu acho que o Rui Jackson até é um cara competente, 0-16, cara, não tem como você manter isso. E era um time que tinha que ter melhorado do ano passado pra esse. Era um fato isso. No mínimo 2 vitórias tinha que ter tido. Então ficou 0. Que tipo de futuro você vê nisso, entendeu? Mas eu vejo que realmente tinha que ter muitas mudanças, né? Eu acho que, diferente, por exemplo, você vai fazer uma comparação com o futebol... Às vezes a gente vê que o cara fica meses e é mandado embora. Eu sou totalmente contra isso. Mas eu também sou contra o cara tá lá 3 anos, não melhorou o time, ou piorou, manda também. Não tem por que ficar mantendo só pela continuidade. Isso não existe, cara. Exatamente. Mudanças interessantes aqui. A do Colts, né? O Pagano acho que não tinha mais espaço ali. Ele ficou mais tempo do que deveria por causa da sua doença, né? Eu acho que era até errado mandar embora depois daquilo, mas acho que nesse momento não tinha mais o que fazer. O time tem alguns talentos ali. Acho que com o Andrew Luck o time tem tudo para poder evoluir. Né, eu acho que tinha que mandar ele embora mesmo. A mudança, como você falou, dos Bengals tinha que acontecer. Né, o Marvin Lewis não ganhou nenhum jogo de playoffs.
né? Ele conseguiu chegar várias vezes lá e nunca ganhar. Inclusive chegava como campeão de divisão, né? Exatamente. Perdia pro Steelers, né? Né? E eu vejo um time bastante talentoso ali na defesa e no ataque. Tem muito potencial esse time. Então, chega mais uma vez para a próxima temporada aquele time que a gente vai falar que é talentoso, mas a gente não espera nada porque não teve mudanças, né? Jack Del Rio saiu dos Raiders. Eu entendo a demissão, mas eu não entendo eles querem o Gruden. Tá? Eu acho que não sei se é o substituto ideal para esse time, né? Ele está muito tempo parado. O Raiders é um time espalhafatoso, né? Mas que eles adoram essa mídia e tanto que vamos dar uma porcentagem do time pro cara. Eu também não vejo sentido. Eu acho que eles poderiam mandar embora o Jack Del Rio, mas procurar alguém talvez mais novo, mais talentoso. Então acho que nesse caso não concordo. No caso do Lions, a gente já falava desde o começo da temporada que o quadro acho que já tinha que sair também. É outro time que precisa de mudanças, é um time que tem talento, principalmente com o Matthew Stafford, né? Eu acho que essa defesa precisa evoluir também. E eu acho que todos os times têm que ser pautados, acho que pelo Rams. A partir do momento agora você tem que começar a achar pessoas mais novas, com ideias novas e talvez, por exemplo, o Bears também mandou embora o John Fox e isso precisava, e eu acho que o Bears tem que focar nesse estilo, pegar alguém que consiga desenvolver quarterback. Me parece um cenário muito parecido com o Rams. Exatamente. Ele tem um secundanista que é bastante talentoso, até mostrou mais talento na verdade, no seu primeiro ano. E eu acho que tem que ter uma mente ofensiva ali, porque o Trubisky, ele é um quarterback de muito talento, tanto com o pé, tanto com os pés quanto lançando. Então eu acho que o Bears tem que focar em uma mente ofensiva, que nem o Rams focou. Exatamente. O caminho tá muito fácil, só o Bears não A gente tá vendo várias... Ofensivo do Eagles também. Sim, com certeza. É um nome Ele que já estava sendo... Por exemplo, você falou 3 aí que pra mim são nomes muito mais interessantes pra um Lions da vida também do que ir atrás do Matt Patricia, entendeu? Também acho. O próprio coordenador ofensivo dos Patriots tá recebendo muito foco. A possibilidade maior é ele ir pro Giants, né? Que também foi um outro time que demitiu e a gente não comentou. Mas nesse caso eu acho que ele merece, porque ele tá fazendo um trabalho muito bom no Não, Patriots. ele sempre fez, né? Então eu acho que ele merece. Só que quando ele foi head coach, ele não foi bem também, né? Que ele já foi e foi demitido, então... Exatamente. Mas óbvio que também acho que ele ainda é jovem, merece uma outra chance, e acho nomes muito interessantes aí. Exato. Acho que no geral foram boas trocas. Tirando a do Raiders, que pra mim foi até um pouco política, porque a equipe vai pra Las Vegas daqui a alguns anos. Se você tem o Gruden, eu acho que é uma atração a mais também. Ele é um cara muito querido nos Estados Unidos. Então acho que pode ser que tenha a ver um pouco também. Mas também não acho que é uma troca 100% correta, não. Eu acho que ele pode ir muito mal lá, na verdade, assim. Mas vamos ver, né? E só pra terminar, não sei, a gente pode falar um pouco mais, mas é uma lembrança que a gente teve agora, né? Que em Arizona, na verdade, eles perderam o seu treinador porque o Arians se aposentou. Então eles também vão ter que ser forçados a buscar um novo treinador. É uma equipe que provavelmente vai ter que buscar um quarterback novo, porque o Palmer também vai se aposentar. Então é uma equipe que a gente vai ter que ficar de olho aí. Porque os Cardinals têm talento dos dois lados da bola, né? Principalmente quando o Johnson voltar pro ataque. Mas sem quarterback, né? Nenhuma divisão que melhorou muito nos últimos anos, né? Agora o São Francisco com o Garoppolo, o Rams e o próprio Seattle. É uma tendência, né? É muito difícil para Arizona, mas eu acho que tudo passa também por escolher um técnico competente. Se você escolher um técnico competente, pode ser que a equipe pelo menos seja competitiva. No caso deles é muito difícil repor, né? Porque ele é muito bom. Ele é um dos grandes treinadores aí das últimas décadas. Já ganhou 2 vezes o prêmio de treinador do ano. A gente sabe que ele sempre teve ideias muito interessantes. E a culpa do time tá mal nessa temporada não é dele, né? Lesões. Mais um time. A gente sabe disso, mas também acho que tudo vai depender da escolha, né? Se eles escolherem um treinador jovem, interessante ali, um desses que a gente citou de repente, aí um time que tem um certo potencial, né? Mas, dependendo também, pode ser que a gente veja aí o Cardinals